Está começando Na Montanha, o seu podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou o Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, eu estou recebendo aqui hoje duas pessoas sensacionais. Ela é nutricionista especializada em bioquímica e fisiologia da nutrição. Atua na indústria de suprimentos há mais de 7 anos. Ele, como assim? Ex-triatleta amador, ele é advogado e CEO fundador da Mombora e o mais novo atleta de trail run. Seja bem-vinda, Isabela Xavier e João Pedro Solano. Mombora? Vambora, obrigado, Zulu. Oiê, obrigada pelo convite, Zulu. Muito interessante, muito importante receber vocês aqui. Primeiro, agradecer os ouvintes aí, já passamos do episódio 55, né? E sem vocês, nós não estaríamos aqui. E hoje eu queria conversar com o pessoal aí que nos dá energia, que faz a gente correr, né? Como diz Paulo Lamy, não é só correr. Existe alguma coisa por trás, o combustível, a gasolina, o querosene, o álcool. E pra gente é o carboidrato, né? Eu vou começar essa pergunta aqui, eu vou começar com a Isa, tá, João? Por favor. Isa, Vamos lá. qual que é o melhor gel do mercado hoje? Olha, vou ter que começar enviesando essa resposta, porque agora que a gente tem Mombora não tem como ser outra marca, Zulu. Essa foi uma pergunta fácil, né? Essa foi. Que legal. Ô, João, como assim ex-tri? É que eu diria que eu fui mordido pelo bicho da trilha, né? Então tá justificado. Porque eu ainda brinco que era, né, um triatleta de asfalto sem subida. Quanto mais plano, melhor. E evitava ter, né, subir ponte, assim, já era difícil. E eu realmente não queria encarar muita subida, assim. E aí eu tinha, acho que uma mentalidade ainda muito de treinar na rua, de correr, de fazer treino de esteira, ter aqueles treinos que você precisa atingir objetivos, né? Pedalar na bicicleta também sem subida para poder manter a máxima potência ali de watts e tudo mais, na linha reta, poder entregar o meu melhor. E conforme você vai passando o tempo, a idade, né? Você vai, acho que, começando a gostar de coisas diferentes. E hoje que eu continuo fazendo esporte porque eu gosto da vida saudável, gosto da prática, eu comecei a apreciar também o treino, né? E não o treino ser exatamente um meio para atingir o objetivo que era a prova, mas o treino passou a ser meu objetivo, né? Eu fico menos preocupado também em ter provas, fazer provas, até porque no dia a dia, no cotidiano, hoje acaba tendo dificuldade em fazer mais provas, em treinar mais volume. Então, eu soube me adaptar a treinar menos tempo e aproveitar mais. E tive a oportunidade de fazer uma prova de trilha e descobri que na trilha você pode andar na subida. De preferência. De preferência. E apaixonei. Eu acho que também a questão de você poder estar em qualquer lugar que você for, você botar um tênis e sair explorando, foi um conceito que mudou entrar na minha cabeça, mas depois que entrou não voltou mais. Então, hoje mesmo, assim, eu não me considero um ex-triatleta porque minha última prova acho que foi em 2019, pouco antes da pandemia, e desde então eu raramente subo na bicicleta ali para fazer um treino de rolo. Eu ainda gosto de nadar e correr, mas também com a dinâmica de 3 filhos em casa, empresa, tudo mais, acaba ficando um pouco mais difícil ter a logística. E correr é um esporte que você bota um tênis e sai para correr em qualquer lugar, né? Então também fica mais fácil. Então hoje eu estou ex-triatleta, mas novo triatleta do trail. Legal, muito bacana. É uma história que se remete a várias histórias
de vários atletas quando chegam na montanha, no trail, né? Posso dizer também, é difícil porque a gente treina na semana na rua, no asfalto, mas eu posso dizer que eu sou um ex-corredor de rua e também o bichinho da montanha acabou me mordendo, e eu acho que o grande flow é a questão da conexão com a natureza, né? E aí, vocês estão aqui hoje, você e a Isabela, porque eu vi uma conexão de vocês com o meio ambiente, com a natureza, e me permita dizer, tem tudo a ver com corrida de montanha ou Mombora, né? Eu acho que pela qualidade do produto, né? Pela conexão e a preocupação que tem com o meio ambiente, de ser um produto natural, trabalha com produtos orgânicos, isso eu acho que cada vez mais a gente está preocupado, né, Isabela? Com certeza. E a gente tenta trazer aqui pessoas que vão contar histórias, não somente histórias da corrida, né, do dia a dia, mas também histórias por trás de uma grande empresa que tem feito muito sucesso. Isadora é treinadora, é Isabela. Quais são os princípios-chave da nutrição que orientam a criação dos produtos da Mombora e como eles se alinham com a missão da empresa de valorizar o natural? Vamos lá, que pergunta bonita, hein, gente? Vamos lá, Zulu. A Mombora, vou trazer 3 dos principais pontos aqui. A gente quer ser funcional, a gente quer ser gostoso e a gente não quer pesar na barriga. Quando a gente decide ser funcional, a gente quer ser um produto que tem aplicabilidade no que a gente está falando aqui, que é trilha, por exemplo, né? Então, que a pessoa consiga optar pelo carboidrato para fazer o carboidrato da Mombora para fazer uma prova e ele ter funcionabilidade ali durante aquela prática esportiva. Quando a gente fala ser gostoso, a gente vem aqui para quebrar um estigma que é que o suplemento precisa ser ruim, né? Ou que a gente precisa seguir aquela linha daquele suplemento que é similar a um gel de cabelo. Se a gente colocar os dois no mesmo pote, a gente não sabe qual vai para o cabelo, qual vai para dentro do intestino ali. E, por último, a gente não quer pesar na barriga. Então, como que a gente ia conseguir trazer esses pontos nutricionais que são importantes, mas que também fala-se muito sobre a questão do próprio atleta ali. Então, em ser funcional, nutricionalmente falando, a gente precisa de um blend de carboidrato. E a Mombora é muito fiel nessa composição. A gente trabalha as frutas, néctar de coco e o açúcar demerara. Essa é a base da funcionalidade do nosso produto como uma fonte de carboidrato que trabalha picos glicêmicos diferentes e é realmente uma proposta equivalente energeticamente aos géis que a gente tem no mercado. Quando a gente fala de não pesar na barriga, é o fato da gente não usar muito mais de um carboidrato ou muito mais de outro e não considerar para que aquele produto vai ser utilizado, né? Então, aquele desconforto gástrico que muitas vezes é até oriundo do processo químico, que a gente também não tem, né? Falando a base dos nossos produtos, como eu já falei, da funcionalidade. E, por último, ser gostoso, né? Então, quando a gente fala de nutrição e a gente opta por trabalhar com frutas de verdade, aqui a gente coloca uma vírgula gigantesca no que são os produtos tradicionais da categoria e no que é a Mombora. A gente não trabalha com aroma e, nutricionalmente, isso agrega um valor absurdo nos nossos produtos, né? Então, um aroma, ele não tem valor nutricional. Um aroma, ele não tem potássio, ele não tem vitaminas, ele não tem minerais. Um aroma, ele serve ali para dar aquele gostinho no final, que é o mesmo gosto do xarope, né? Que é o que difere o que a gente tem hoje na categoria de suplementos. Quando a gente trabalha a fruta, a gente traz a palatabilidade e a responsabilidade, que é o fim da sua pergunta, Zulu, que é a gente trabalhar com o que é nacional, né? Então, a gente trazer para dentro um produto, para dentro da indústria, um produto para estimular ali a base da cadeia, que é o que a gente quer fazer. Então, é justamente por trabalhar ingredientes naturais, que são fonte de nutrientes, que a gente consegue ser uma opção que valoriza o nacional. Legal. Olha, sobre ser gostoso, eu sou até suspeito para falar, porque isso é um perigo ter isso em casa, viu? Se a gente quer comer, quer usufruir sem estar correndo, sem estar fazendo atividade. Eu vejo várias pessoas postando, né, usando como cobertura de bolo, como recheio no pão, eu olho e falo assim, eu não posso entrar nesse caminho porque vai ser um caminho sem volta. Então, sobre essa relação de ser gostoso, e uma das coisas que eu quero falar para os ouvintes aqui, para as pessoas que estão assistindo, realmente a gente sente essa diferença, sente uma diferença no sabor,
Realmente isso é perceptível. Sente uma diferença na consistência, né? Isso também é muito perceptível. E é difícil escolher o favorito, porque eu tinha um favorito, né? O cacau com castanha era o meu favorito. Aí fui experimentar, caí no erro de experimentar o limão cravo. Gente do céu, o limão cravo. Como que vocês fizeram isso? Eu tenho um sabor diferente a cada novo lançamento, assim. Eu sempre falo, não acho que esse agora é meu predileto. Aí vem um novo e aí é o nosso novo predileto. E aí a gente vive esse ciclo, assim. Mas tá dentro dos princípios da Mambora. O que faz a Mambora ser o que ela é são os princípios e os propósitos, assim. E ser gostoso, como eu citei, era um objetivo. Então, que o gel de carboidrato, daqui para frente, seja sempre recompensativo. Que as pessoas pensem no gel e falem, tá chegando a hora de tomar o meu gel. Que deixe de ser aquela coisa, ai meu Deus, vai ser o gel. Eu costumo até falar com o segmento nutricional, com as nutris que prescrevem Mambora, que entenderam o quão o nosso produto é fora da curva e quão vasta é a aplicabilidade que a gente tem. Normalmente, na nutrição, a gente educa o paciente a usar o gel de carbo. Então, a gente vem com a função que ele tem e fala, olha, esse é o momento do gel de carbo. Esse paciente nunca está muito feliz com essa notícia. Ele nunca fala, uhul, agora eu vou colocar carboidrato dentro da minha rotina, vai ser fácil. E aí, quando a gente apresenta um que ele gosta, a adesão ao suplemento é muito melhor. Então, a gente torna o paciente melhor nutrido no seu objetivo, que é terminar uma prova, que é não catabolizar. Então, vamos manter esses músculos íntegros ali, de uma forma muito legal, né? Então, a Mambora veio para realmente inovar nesse quesito, que é a gente conseguir decidir qual é o mais gostoso. Ah, muito legal. Você falou algo que muito importante. Quando a gente não tem um acompanhamento nutricional, a gente faz de forma aleatória, né? E dá muita sorte. Mas o que pode diferenciar na performance de um atleta, seja ele amador ou de elite, a questão da quantidade, né? Eu estive agora em um evento recentemente, encontrei vocês lá na UTMB Paraty, e me aconteceu algo inédito, que nunca tinha acontecido nos meus 27 anos de corrida, né? E por recomendação e dica da minha amiga Nini, né? Ela falou assim, quando você estiver numa bad, numa prova, estiver ali de mau humor, o negócio não estiver indo, pode ser falta de carbo, né? E aí você, ao invés de tomar um gel, você toma 2. E eu fiz esse carbo carregamento. Eu adorei, né? Porque o sabor muito interessante. Mas é importante ter uma orientação nutricional para não fazer de forma aleatória, né? Com certeza, Lulu. Eu costumo até dizer que a nutrição ela é treinável, né? Então, a gente tem condição de entender qual é a melhor forma do nosso organismo de lidar com aquele nutriente que a gente está colocando para dentro. Mas uma orientação, ela traz um foco que é a individualidade. Quando a gente entende que cada indivíduo tem uma demanda energética, uma tolerância de absorção e uma preferência, né? Então, bora entrar mais uma vez aqui no ponto da gente ter uma escala de consistência. Então, a gente tem atleta, assim como tem cliente que prefere mastigar alguma coisa, uma coisa um pouco mais consistente, está super bem com a ponta da nossa escala de consistência. Assim como aqueles que a vida inteira foram adaptados a consumir géis mais líquidos. E aí, quando consomem a nossa ponta da escala, né? Então, os produtos mais líquidos, se sentem super bem e aí conseguem substituir tranquilamente o que é um produto tradicional do mercado, né, com a consistência bem líquida. Então, a gente traz uma variabilidade de consistências para adequar, inclusive, essa individualidade do paciente. Então, essa pergunta sempre acontece, né? Quanto de carbo a gente usa, qual é o certo, qual é o errado? Mas quando a gente parte do indivíduo, dentro das suas necessidades, dentro do seu padrão de consumo, dentro do indivíduo treinado ou não, né? Porque às vezes tem um pessoal meio doido aí que não treina muito bem e, né, vai fazer prova. Mas, com toda certeza, a condição de hipoglicemia, que é a falta do carboidrato, ela compromete não só a performance, ela compromete o bem-estar, né? Então, tem muita gente hoje que se aventura na montanha porque, cara, é muito gostoso estar ali, né? Mas se policiar em relação à ingestão de carboidrato torna essa experiência muito melhor. Então, quando a gente traz uma proposta natural para essa prática, para esse momento, é justamente para que essa experiência seja legal e a pessoa não tenha que se preocupar com uma demanda química que ela está ingerindo, nem nada do tipo. Legal. Eu quero fazer a pergunta para o João, mas você não deixa. João, ela não deixa eu fazer a pergunta para você. Normal.
Quando a Isa tá no ambiente, tem que disputar para poder falar. Mas é que tá interessante. Uma das perguntas que eu tenho, Isabela, é justamente essa questão. Vamos pegar o Zulu com 94 quilos, né? A demanda de carbo é diferente de uma pessoa que pesa 70 quilos, não é isso? A gente tem uma recomendação para entretenimento de uma forma geral. Então, quando a gente fala de endurance, quando a gente fala de atividade de prática esportiva, hoje a gente já chegou num parecer de até 120 gramas de carbo por hora de atividade física. Isso é sempre, é o que a gente conversou, o peso é relativo, a intensidade daquela atividade, então o fator atividade é relativo. E é legal as pessoas entenderem que isso é calculável mesmo. Então, a gente, enquanto nutricionista, na prática, a gente calcula isso para cada paciente. E aí entra um ponto que é a tolerância, né? O intestino treinável. Então, tem paciente que o ideal seria consumir 120, 130 para mais ali. E ele não chega nem nos 60 por hora, né? Então, 1 gel por hora ali... porque a vizinha falou que é o melhor jeito, ele está fiel naquilo, faz isso há muitos anos, e quando a gente fala, não, tem que aumentar, ele fala, putz, mas por quê? Né? Por que eu tenho que aumentar? Então, é diferente e é importante a gente entender essa individualidade. Até porque quando a gente chega no nosso limiar, que é o nosso momento, que é a nossa concentração, a gente se sente bem com aquilo, vira uma chavinha de performance, muitas vezes de emagrecimento, que é o que as pessoas buscam muito, e o bem-estar da atividade. Então, eu costumo dizer que quando a pessoa termina uma prova e tem aquela sensação de atropelamento, às vezes numa prova até curta, né, que no outro dia você não consegue nem andar e a cabeça dói, todos os músculos, articulações. Essa pessoa está mal treinada, essa pessoa está mal nutrida. Né? Se ela está bem treinada, ali é uma condição óbvia de malnutrição. Então, ela não repôs de uma forma adequada, a gente entrou em catabolismo. E aí vem todo um desconforto que não é necessário. Então, a individualidade de cada pessoa é o que torna a atividade física um momento de prazer. Então, é preciso entender ali no detalhe como que cada pessoa se sente para absorver uma demanda de carboidrato e se sentir confortável mesmo. Eu estou aqui pensando, se eu treinar sério, então eu posso tomar 5 por hora. Pode. Vamos embora. Bora. Vamos embora. Bora. Ou João, pode tomar também antes de treinar e falar, agora eu tenho que treinar. aí tem que treinar. Eu às vezes faço isso, dependendo do que eu fiz na noite anterior, o que eu comi, eu falo, amanhã não tem jeito, amanhã tem treino. E tem que ser treino na montanha, que é para gastar o que eu consumi. João, pode nos contar um pouco mais sobre a origem do nome Monbora e o que significa Monbor em tupi? Como isso se relaciona com a filosofia da sua marca? Bom, claro, Zulu. Eu acho que primeiro vou inverter um pouco e vou contar um pouco assim, a história da marca e a filosofia para a gente chegar no nome. Mas eu sempre falo que a Monbora ela surgiu para solucionar 2 problemas. O primeiro dele, enquanto era um triatleta, de 2003 até 2009, eu competia bastante, fazia muitas provas, muitos treinos. Então, eu ingeria muitos suplementos. E gel de carboidrato, assim, uma quantidade absurda. E aí, quando foi 2010, assim, eu parei de competir ativamente, assim, de querer, né, sair, buscar pódio, essas coisas, e passei a fazer um treino mais recreativo, assim, ainda fazer algumas provas, mas fazer mais por questão de gostar do esporte, e em busca de uma vida saudável. Eu comecei a encarar o esporte como o ideal de uma vida saudável e não, né, o esporte como uma competição. E quando foi mais ou menos 2016, eu comecei tinha uma revolução assim, na minha vida, eu comecei a questionar, né, o que eu estava ingerindo em todos os sentidos. Né? Então, começar a olhar rótulos, ler ingredientes. E aí eu fui parar nos suplementos e aí eu fiquei um pouco em choque, assim, porque, né, você vai... Para mim, eu chamo de um paradoxo, assim, você vai em busca do esporte, na atividade física, em busca de uma vida saudável, mas na hora que você está ingerindo suplementos, você está botando um monte de aditivo químico, produtos ultraprocessados, né, aromas, corantes e tudo mais. Até fiz um cálculo que, né, eu já consumi mais de 200 quilos de aromas, corantes e tudo mais. Então, só de gel de carboidrato, sem considerar todos os pré-treinos, pós-treino, proteína e tudo mais. Isso em quanto tempo? Em 15 anos, mais ou menos, assim. Mas desses 15 anos foram uns 8, 9 aí de muita intensidade e depois os outros mais relaxados, né? Assim, num ambiente menos competitivo. Então, imagina que um atleta de ultra endurance, se parar para fazer a conta, né? Põe lá na conta da quantidade de gel que tem, tira ali o que vem de carboidrato, no gel normal o resto é aroma, no peso principalmente. É aroma, conservante e tudo mais. E aí você faz... Eu até recomendo alguém fazer essa conta, que você se assusta um pouco, assim.
porque é de pouquinho em pouquinho, mas é de muitão, né? E aí se você alia isso assim a todos os outros ingredientes que você come, né, e todos os outros suplementos, é uma conta absurda. Então eu fiquei com isso na cabeça e eu fui procurar alternativas, ver o que tinha, entender se dava para fazer alguma coisa diferente. E eu vi que lá fora existia uma tendência de ter novas fontes de carboidrato, outros tipos de produto. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E mais ou menos na mesma época, eu fui tentar entender, assim, porque o Brasil, eu acho que ele tem a maior riqueza, uma das maiores riquezas que a gente tem, provavelmente, é a nossa biodiversidade. Mas ela não é explorada, né? E eu fui tentar entender por que a gente não olha, né, para essa biodiversidade, para essa riqueza de sabores e produtos e frutas. E por que a gente consome, né, um tipo de banana, consome morango, consome tudo isso e não vai explorar essas frutas aqui. Então, eu fiz uma jornada longa aí de conversar com várias pessoas da cadeia, né, ONGs, cooperativas, pequenos produtores. E existe dois principais problemas. Assim, um primeiro, e todos estão relacionados basicamente a o que eu chamo de incentivo econômico. Assim. Eles não têm para quem vender. Então, se você não tem para quem vender, você não vai fazer aquilo, então você não vai ter um incentivo a reflorestar, você não vai ter incentivo a manter a floresta. E tem um outro que é uma sensação de que na sua área ali, onde você tem a mata, é uma área improdutiva. É uma área que não tem função nenhuma, ela está lá porque legalmente você é obrigado a ter aquela floresta. E recentemente foi tendo o mercado aí digamos, do crédito de carbono, mas simplesmente você está olhando ali a floresta como um ativo que tira carbono da atmosfera, mas você não está olhando a riqueza que tem ali, né? A quantidade de frutas, a quantidade de insumos que você pode explorar. Então eu fiquei com essa ideia na cabeça e surgiu a ideia de juntar esses dois problemas num produto só. Foi aí, mais ou menos em 2020, eu conheci a Kazumi, que é a cofundadora também, que é engenheira de alimentos, ajudou a desenvolver, na verdade ela desenvolveu 100% do produto, eu só fui o teste aí, o cobaia para testar os produtos. Mas de juntar essas duas questões, que era trazer um produto que fosse 100% natural, que não tivesse nenhum conservante, nenhum corante, nenhum tipo de aroma e que valorizasse os ingredientes nativos, né, do bioma brasileiro. E aí, né, se tudo desse certo, no final das contas, a gente ia criar um mercado e esse mercado ia gerar um incentivo econômico para as pessoas começarem a reflorestar ou manter essas florestas. E aí, né, na hora de lançar, desenvolver, né, você começa a pensar como é que eu posso chamar esse produto, essa marca. A gente pensou que, né, teria que ser um nome em tupi ou alguma língua nativa para valorizar essa questão da riqueza nossa natural. E a gente foi atrás de palavras em tupi que fizesse sentido. E aí a gente achou Mombora, que o sentido dela é saltar, transpor, vencer. E eu sempre tive na cabeça, assim, quando via essa palavra, a imagem de alguém, né, passando o cume de uma montanha, assim, esse grande desafio. E que é mais ou menos o desafio que a gente encontrou para desenvolver esse produto, que depois eu posso comentar um pouco mais de o que é desenvolver um produto que tenha todas essas características. E, ao mesmo tempo, está alinhado com a missão de quem ia consumir esse produto, né? Que acho que, né, também queria saltar, vencer, transpor, vencer os seus desafios, os seus limites. Mas eu achava Mombor muito imponente, assim, um Mombor, uma coisa um pouco meio forte demais. E aí a gente teve a ideia de chamar de Mombora, que lembra fruta, fica, eu acho que mais simpático. E aí deu a oportunidade de a gente ter o A, que virou a nossa montanha também, que é o logo que a gente usa aqui, né, que de vez em quando a gente usa, e que simboliza bem assim, o nosso propósito. E aí nasceu Mombora. Legal. Eu estou vendo aí a montanha no seu boné. João, e como que foi e como está sendo a aceitação do mercado? É muito difícil você seguir essa linha em um país onde existe uma concorrência muito alta e ainda não é uma realidade das pessoas de estarem preocupadas em olhar o rótulo como você fez, como eu faço, né? Eu tenho até um aplicativo, quando eu vou no mercado, eu uso ele porque foi minha filha que me ensinou, e a gente acha que tem um monte de coisa saudável, né? E aí quando você olha no rótulo, você fala assim, meu Deus, o que é isso? Como que está sendo a aceitação no mercado brasileiro? Eu acho que, assim, a gente criou um produto, e eu sempre brinquei que a Mombora, ela tem toda a missão
e tem todos os valores, mas ela só vai funcionar se o produto for bom. Então, o produto sendo bom, as pessoas, sem perceber, vão estar consumindo um produto que é diferente. Então, eu acho que, nesse sentido, assim, no primeiro teste que a gente faz com todo mundo é experimentar o produto. E, nesse momento, as pessoas gostam e percebem que é diferente. E aí, depois, elas vão entender por que é diferente e por que é diferente até de outros produtos que são naturais também, né? O que é ser natural, o que é ser do bioma brasileiro. Então, antes de lançar, todo mundo sempre falava, mas pô, você não vai ter laranja, você não vai ter frutas vermelhas. Hoje ninguém, assim, de verdade fica perguntando por que vocês não têm sabores, porque elas consomem, gostam e apoiam. Eu acho que tem alguns desafios, né, você trabalhar com esse tipo de produto, que um deles obviamente, achar quem está interessado nesse produto. Eu acho que até por isso que a gente tem essa conexão muito forte com o trail. Eu acho que quem pratica esportes de montanha, estou falando do trail, mountain bike, hiking, né? Todo esse tipo, tem uma conexão melhor já com a Mombora, porque é uma pessoa que já está mais preocupada, como você mesmo já, mesmo que sua filha tenha instalado, você já está preocupado em olhar dos outros alimentos. Eu acho que é uma tendência de crescimento. E a Mombora, ela nasceu de um jeito diferente, que a gente nasceu como uma indústria, né? Então, no mercado tradicionalmente, né, onde você olha uma empresa de suplementos, você imagina que, né, o pessoal terceiriza a produção e você tem lotes muito grandes de produção. E a gente nasceu para validar uma ideia. Então, a gente construiu a nossa indústria fazendo produções pequenas e, aos poucos, indo crescendo conforme a demanda pelo nosso produto fosse crescendo. Então, a gente, na verdade, não encara tão desafiador assim ter um mercado tão grande ou tão gigante no começo. O que a gente quer é validar a nossa tese de que as pessoas querem consumir esse tipo de produto. E conforme elas forem descobrindo a Mombora, e pelo sabor ou pelos nossos valores, a gente vai crescendo no nosso mercado e crescendo na nossa missão, que é gerar esse incentivo econômico. Mas, assim, é desafiador? É desafiador com qualquer empresa de qualquer produto. Assim, não é só porque a gente está trabalhando com ingredientes naturais ou nativos que é difícil. Qualquer pessoa que tenta empreender nesse mercado, seja de mercado de suplementos, seja de mercado qualquer coisa no Brasil, é desafiador. Tem muitos desafios. Ser empresário no Brasil não é fácil mesmo. Tem que ter bastante coragem e bastante paciência. Isabela, você poderia destacar alguns dos benefícios nutricionais específicos dos produtos da Mombora em comparação às alternativas menos saudáveis que nós temos no mercado? Poderia, Zulu. Eu vou começar falando que a gente usa frutas. Quando a gente opta por usar as frutas, eu costumo brincar assim. A gente tem a opção de usar uma fruta ou usar um aroma. Usar o aroma é como a gente tem a oportunidade de conhecer um lugar pessoalmente, mas aí a gente escolhe conhecer ele por foto. E quando a gente escolhe a fruta, a gente tem a oportunidade de ali experienciar aquilo. Então, a gente quer que as pessoas tenham experiência de conhecer aquele ingrediente, aquela fruta, principalmente quando a gente traz a responsabilidade de apresentar essas frutas e a biodiversidade brasileira. Então, na Mombora, a gente, inclusive, gasta, às vezes, um tempão com o cliente em uma abordagem, em uma feira ou em um evento de trail, que a galera encontra a gente muito ali, explicando de onde é o cajá, o que é o cambuci, que a gente tanto usa, o porquê da baunilha do cerrado. Então, a gente tem uma missão que envolve trabalhar essas frutas e que é o que agrega e consolida muito a Mombora quando a gente fala de qualidade nutricional. Esse ponto é um ponto diferencial em relação às outras marcas e nos consolida, porque a gente fala, mais uma vez, de sabor e a gente fala de nutrientes. Então, aroma não tem nutriente, como eu falei. É uma composição vazia. Ele está ali para conferir aroma, né? Então, esse é um ponto diferencial. No passado, inclusive, se a Mombora não existisse e você perguntasse, usasse o termo saudável para falar de um outro produto em relação à categoria de gel de carboidrato, eu tenderia a dizer que o gel de carboidrato teria o seu emprego ali em não faltar energia, né? Então, até já falei em um outro podcast, uma conversa que a gente teve, se a gente está numa estrada e está faltando gasolina, e só tem um posto ali aleatório que a gente nunca viu e só Jesus sabe de onde é que vem aquele combustível. Você não vai deixar de abastecer, você vai abastecer com aquilo, porque aquilo
vai te atender, né? E o desenvolvimento do gel de carboidrato, ele foi um superfood, né? Ele viabilizou ali que a gente chegasse em tempos mais rápidos, ele viabilizou a suplementação para atleta de endurance, de performance, de qualquer forma. Só que ele não é um produto relativamente saudável, né? A gente tem na composição hoje a composição tradicional dos géis de carboidrato, ingredientes como, por exemplo, maltodextrina e glucose de milho, que são ingredientes comuns a coberturas de sorvete, recheios de bolacha, coisas que quando a gente encontra na indústria a gente fala, pô, nada a ver esse ingrediente aqui, ou não, isso não é saudável. E aí chega na suplementação ali, a gente aceita porque a gente está tratando de uma prática esportiva e de um estilo de vida, às vezes. Então, isso é incoerente dentro da suplementação. Então, quando o João fala, por exemplo, que a gente está buscando esse público que se atenta a isso, é porque está muito próximo de uma conscientização mínima. No momento que você começa a usar o Desrotulando, que é o aplicativo que sua filha baixou, nesse momento você começa a dar uma atenção no porquê que aquele ingrediente que tem alerta vermelho no produto do mercado, na hora da suplementação ele não tem, né? E aí ele é tratado como saudável. Então, hoje o que a gente tem de opção no mercado é saudável porque ele dá energia, mas não porque ele tem uma composição coerente em relação à saudabilidade. Ele não conversa com saúde. Legal. E aí, será que a gente poderia atribuir, porque como eu comecei a correr lá em 1996 e não tinha muito essa questão do gel, a gente fazia um negócio meio raiz, né? E achava que estava abafando e ficava ali uma semana dolorido, porque se o carro não funciona sem combustível, sem óleo, sem água, seja lá o que for o mecanismo, né? E aí eu posso dizer, vou falar por mim, fiz algumas loucuras de correr maratona, de fazer algumas provas, basicamente sem suplementação, porque era uma outra época. Mas tem um rótulo que os géis carregam, e eu vou voltar nesse ponto, que as pessoas tendem a fugir, que é a questão do desconforto estomacal. As pessoas elas têm uma ideia de consumir ali no máximo 3, 4 géis por atividade, e a gente sabe que não é essa mensuração que deve ser feita. A gente pode atribuir isso, o fator principal de ser industrializado e ter muita química? Pode, Zulu, pode, e essa é uma bandeira, é uma red flag que a gente levanta muito na Mommbora. O composto químico, ele é um composto que ele não respeita muito a estrutura do nosso intestino, assim. Ele tem uma permeabilidade muito maior em comparação com o alimento, né? Então, eu costumo sempre dizer, o alimento, o nosso intestino entende o que é, ele conhece aquela estrutura. Um composto químico, muitas vezes, ele vem numa configuração que não decodifica muito bem ali na nossa barreira intestinal. E isso cabe não só aos carboidratos, então a maltodextrina a gente tem na literatura que ela é um potencial irritativo gástrico, né? A gente usa a maltodextrina para dar volume em alimentos na indústria, né? Para dar corpo. E quando a gente cita, por exemplo, a cafeína anidra, que é uma cafeína isolada, a cafeína é um super estimulante, a gente tem muita comprovação dela dentro da literatura, inclusive a gente busca bases naturais da cafeína para dentro dos nossos produtos, a gente quer poder oferecer uma demanda natural dela também, né? Respeitando a palatabilidade, os ingredientes naturais, mas a própria cafeína anidra, que foi desenvolvimento que foi realmente desenvolvido para aumentar a possível quantidade de suplementação ali. Então, uma xícara de café tem 40 miligramas, a gente agora consegue chegar em uma cápsula em 200 miligramas. Nosso intestino não entende isso muito bem, ali numa suplementação, né, pontual. Tem gente que utiliza 3, 4 géis com cafeína, essas bombas de cafeína. Então, existem compostos que são irritantes gástricos e que alguns, inclusive, estão completamente relacionados ali com processos cancerígenos, em gerar processos débeis de absorção de nutrientes. Então, a gente piora o quadro de absorção de nutrientes, de vitaminas e minerais importantes por usar uma grande demanda de químico. Então, a gente está o caminho, a linha é muito tênue entre um produto químico e um desconforto intestinal. E a teoria básica, quando a gente pensa que esse produto, o nosso intestino não entende muito bem o que ele é. E a gente fica tentando descobrir como que ele se torna. E a permeabilidade dele pela barreira do intestino é muito rápida. Então, a gente não digere ele completamente. Ele passa meio que de forma involuntária muitas vezes. E isso não pode, né, se a gente pensa rapidinho nessa movimentação, não pode gerar um movimento muito bom. E aí, João, a gente
pensando agora, esquece que você é o CEO da Mombora, tá? Você é um atleta aí de alta performance que está na montanha agora. E quando você pensa lá, meados do ano 2008, 2002, né, que você começou a fazer as atividades, e você pensa no que você consumia em relação a carboidrato, e hoje o que você tem consumido, dá para mensurar essa diferença, essa sensação? Quando eu falo a sensação, é em relação a ter uma performance melhor. O que é ter uma performance melhor? Se manter ativo ali durante a jornada, né? Você consegue distinguir isso? Para mim, né, eu sou um pouco enviesado, mas eu falo que eu consigo, um pouco claro essa distinção, eu acho que em 3 momentos, assim. A primeira é no tempo em que eu demoro para consumir ou que, assim, que eu preciso de energia mais uma vez. Então, às vezes, quando eu estou num treino longo, e você, antigamente, principalmente, eu consumia um gel, durava 15 minutos, eu já queria consumir outro gel, dava aquela sensação que deu só um pico e você já não tinha mais energia, precisava de alguma coisa. Então, tinha provas que eu comia tudo que tinha lá, que estava no PC, pão, bisnaguinha Seven Boys, Coca-Cola, o que me desse eu precisava comer ali, eu não aguentava. Assim, o que tivesse na frente eu saía comendo. Isso não acontece com o Mombora, assim, eu consigo seguir bem a minha estratégia e às vezes até seguindo o planejamento e tomando já em momentos que eu achava que eu não precisava tomar. Eu acho que eu tenho uma consciência um pouco melhor, assim, né, sou mais experiente, né, de também seguir, né, um planejamento. Então, na prova, às vezes, antigamente eu deixava estourar, e aí quando você deixa estourar é mais difícil, né? Então, eu acho que também tem esse componente na cabeça. E tem o terceiro fator que eu falei, que eu acho que é o mais importante para mim, os 2 principais, né? Que não pesar na barriga, não dá desconforto. Então, eu já tive vários casos, assim, de ter que parar a prova, essas coisas, e treinos e tudo mais, por esse problema. E, como embora eu ainda não tive, tudo bem que eu acho que eu ainda não tive um desafio tão grande que nem as provas que eu fiz lá, porque, como eu te falei, né, hoje eu entendo o meu corpo melhor e quando eu estou numa subida grande lá na montanha eu caminho, vou na minha frequência, mas eu não tive mais nenhum problema de desconforto graça. E o principal de todos eles é que é gostoso, assim. E aí, que nem você falou, não é um sabor gostoso, são vários. E isso me ajuda num planejamento de prova de poder intercalar sabores, né? Então, na época que eu fazia a prova, tinha um sabor que eu gostava de uma marca. E eu só conseguia consumir aquele, mas no quarto já não entrava mais, já estava empapuçado e tal. Então, na hora que a gente estava pensando na Mombora, um dos grandes elementos na hora de construir a marca foi ter uma diversidade de sabores para você poder ter essa opção de você poder estar sempre trocando. E uma diversidade também na consistência, porque às vezes, que eu falei, às vezes você quer morder, porque tem uma coisa psicológica ali que você quer comer alguma coisa. Então, você ter algum produto que fosse um pouquinho mais pastoso, ele tem essa função também de te trazer uma certa saciedade e te alimentar um pouco, dar essa sensação de você estar... Mas em alguns momentos você quer algum que seja mais líquido. Alguns momentos você quer algum que tenha cafeína, alguns momentos você não quer. A gente agora trouxe... Lá a gente lançou no TMB, que foi um novo sabor que é o caramelo salgado, com baunilha do Cerrado, que ele tem uma função de ter 3 vezes mais sódio. E até casou bem com o calor infernal que estava lá. E muita gente veio até agradecer, falar que ele equivale a uma cápsula de sal e que ajudou mesmo e segurou a barra naquele calor lá, que realmente estava muito forte. Então, eu acho que, obviamente, eu vou dizer, eu sou bastante enviesado, para dizer, né? Não sou imparcial. Mas, para mim, é muito perceptível. Eu acho que, mais do que para mim, é poder receber os comentários das pessoas que consomem. E a constante, eu diria que a número 1 das coisas que vem pra gente eu não conseguia consumir gel de carboidrato porque me dava desconforto gástrico e eu consumo Mombora e Mombora vai bem. É o número 1. Depois, assim, sabor também o pessoal gosta, vem de urgência, mas acho que assim, o número 1 eu não conseguia consumir nenhum outro gel que dava desconforto e o da Mombora não tem esse tipo de problema. E vou até te complementar, João, acho que durante esses anos de Mombora, né, esses pouquinhos anos,
a gente já teve que, por diversas vezes, convencer uma pessoa de, não, prova, é diferente do que você conhece. Então, por diversas vezes, a gente teve que falar sobre o carboidrato como uma pessoa nunca viu. Então, dá uma chance. Aí você pergunta, o que você gosta? Você gosta de chocolate? E de goiaba você gosta? E aí a pessoa dá aquela oportunidade e aí a gente está falando ali com o que vai ser um futuro consumidor da Mambora. Porque a gente está muito perto de quem não consome gel de carbo. Aquela pessoa que não consome, eu odeio gel de carbo. Ou aquela pessoa que consome comida. Não, eu prefiro a rapadura, eu faço o meu próprio gel, eu como comida. A gente está muito perto dessas pessoas, que são as pessoas que preferem uma coisa natural, uma coisa palatável, e que tem uma aversão à consistência tradicional do gel, ao paladar do gel. Então, né, por diversas vezes a gente teve que falar, não, mas me dá uma chance, prova comigo. E aí, né, um terceiro fator que é importante, que é a performance / funcionalidade, né? Então, a gente até, por conta disso, a gente, né, resolveu montar um time bem parrudo, assim, de atletas, né, que a gente apoia, para validar. Assim, tá bom, assim, é gostoso, é natural, não pesa a barriga, mas e aí? Dá energia mesmo? Funciona esse negócio? E eu acho que, pelo que a gente tem visto, né, obviamente que a gente entra com a parte nutricional, esses atletas são todos fora de série, né? Então também não quero dar tanto mérito, mas a gente prova que nosso produto é de performance também. Mas qualquer tipo de avião precisa de combustível, não importa qual seja. E bom, e que dê energia, né? Que entregue, então, né, que case com... Eu acho que são pessoas que podem trazer depoimentos, porque essas pessoas vão ao limite delas, do corpo delas, quando elas estão fazendo essa prova. Então, são pessoas que estão testando o nosso produto ao extremo limite. E elas podem dar uma avaliação, tanto na parte de desenvolvimento nossa, quanto pós-prova, né? Assim, a gente até colheu bastante depoimentos depois dos atletas e lá na UTMB, validando nosso produto, né? Inclusive falando do caramelo salgado, que ajudou demais ali, principalmente o pessoal que faz prova curta, que é uma mistura meio maluca, né? Porque você faz prova de montanha mais curta, então é alta intensidade com máximo de desafio, assim. Então, esse pessoal meio maluco aí. Na verdade, vocês falaram aí em enviesar. Eu não estou enviesado, né? Eu posso falar tranquilamente. Vocês estão aqui hoje justamente porque não tem nada combinado. Eu que resolvi chamar vocês para estar aqui no podcast Na Montanha, porque ao adquirir o produto, eu vi que era um produto de extrema qualidade. E aqui a gente investe bastante, né, no podcast, investe em produção. E eu quero que meus ouvintes, as pessoas que estão assistindo, também tenham a mesma oportunidade de ter produtos de qualidade. E diferente do que a gente vê muito por aí, né, as pessoas elas fazem propaganda de algum produto, de algum acessório, se ela ganha ou se ela é paga para aquilo. Eu falo que eu faço propaganda daquilo que eu acredito, né? E não que precise da minha assinatura, mas vocês estão aqui hoje porque é um produto que eu já consumi de extrema qualidade e as pessoas que não tiveram oportunidade podem experimentar que vocês vão gostar. O perigo é ser um formiga como eu, e aí você vai consumir um pouquinho mais do que o necessário, né? Mas a gente conversando em uma outra época, Isabela, você falou sobre um atleta de alta performance que consumiu uma quantidade interessante de géis, né? Poderia contar essa história para a gente, por favor? Vou contar essa história. Posso expor ele, talvez? Vou contar sem nome, porque a gente não o consultou. Mas a gente tem uma história muito legal de uma outra maratona, de um parceiraço nosso, que consumiu ali no 4 dias, João? Quantos dias ele levou? 250 quilômetros ele fez em 4 dias, com 50 géis. Caramba! Foi essa quantidade que esse queridaço consumiu durante esse período. Inclusive, essa questão de... Ele consumiu algumas... tinha comida liofilizada também dentro do seu planejamento, então é preciso, né? Então, porque há pausas durante essa distância. Mas a Mambora foi a base de energia. E esse momento, pra gente, eu lembro de quando a gente conversou sobre isso, ficou todo mundo, meu Deus, foram 50.
né? Porque para a gente 50 aí era um pedido super grande dentro da Mambora, a gente comemorava. E aí entender que a gente tem atletas hoje que consomem essa quantidade e que isso acarreta em performance, em a pessoa se sentir bem, em conseguir terminar a prova, em condições climáticas super delicadas, né? Então a gente fala de uma prova... Você lembra qual foi o lugar da prova? Era no deserto. Era no deserto, não é? Então, que de extremo calor durante o dia e depois de extremo frio à noite ali. Então, uma variação climática. E a Mambora participou desse desafio. A gente teve, inclusive, recentemente, o campeão do TMB também, com seus 107 quilômetros ali, à base de Mambora, que pra gente... esse monstro também. E pra gente, tudo isso é uma assinatura de algo que eu acho que é muito maior, né? De tanto... escutar o João e a conduta que ele definiu para que a gente conseguisse comprovar a Mambora como performance, que é a gente apoiar o esporte. Eu acho que há um abismo de diferença entre você divulgar a sua marca com atletas, e aí você busca os atletas e quer que eles divulguem e diga como eles precisam postar, enfim, e você acreditar no esporte e entrar na modalidade e apoiar para que eles consigam chegar mais longe. E aí, chegando mais longe, eles conseguem carregar sua marca, assim. E a gente vê isso refletido nos pódios das provas das quais a gente assiste, acompanha, nem necessariamente patrocina, tá junto. Porque são pessoas que têm seus sonhos, que treinam para isso e consomem Mambora como uma forma de chegar mais longe, acreditando no nosso produto e nos permitindo fazer parte disso tudo. Então, a gente teve esse caso dos 50 géis, mas se a gente for contar ali o pódio do TMB mesmo, quantos géis a gente não teve ali, né, para cada um dos atletas que compuseram os pódios gerais da prova? E não só pódio geral, não tá? Só. Eu consumi 6 e não consumi mais porque não tinha levado mais, senão eu teria consumido mais. Porque é uma coisa interessante. Você falou de deserto, Paraty ficou parecendo o deserto do Saara ali, de tão quente. Não, com umidade absurda. E aí a energia ela vai exaurindo de uma forma impressionante. E teve um momento que eu estava numa situação delicada, foi a hora que eu falei, vou tomar 2 géis. Né? Porque eu sabia que a demanda de energia era muito grande. E aí eu acabei tomando 2 géis. João, a Isabela acabou de falar sobre apoio, né? A gente sabe da importância de apoiar grandes atletas e da dificuldade que eles têm em ter bons produtos em suas mãos, acessórios também, vai tênis, vai toda a vestimenta, né? Como que é essa sua visão de apoiar essas pessoas? Porque são pessoas comuns que estão ali no dia a dia, embora alguns deles a gente não consegue ver só na largada, né, ou na chegada, que é o caso do Silvestrin, né, quem eu consegui ver ele na largada, na chegada eu não consegui ver porque eu estava correndo, mas quem foi correr os 24 viu ele chegando, teve que parar a largada para ver o Silvestrin chegar. Eu nem sei como que ele consome gel, porque corre tão rápido, né, que eu não sei como que ele faz. Como que é esse apoio a essas pessoas? E a gente sabe, por que eu te faço essa pergunta? Porque o valor, né, a gente não discute preço, e sim o valor agregado que tem no produto. Mas nem todo mundo tem acesso. Como que é esse seu apoio e como que é essa sua visão para esses atletas, para que eles possam difundir a marca e o produto? Eu acho que, assim, se você é uma marca que quer estar ligada ao esporte, né, quer estar ligada a essa atividade, e a gente sabe que a massa, né, das pessoas que consomem não são atletas profissionais, e que serão nossos maiores consumidores, a gente entende que a gente recebe do esporte, né, a gente tem a oportunidade de estar no esporte, porque muitas pessoas se inspiram nesses atletas. Então, eu acho que uma marca que está dentro do esporte tem o dever de poder apoiar o máximo de atletas que conseguir. Seja, né, que se for com produto, marcas maiores podem fazer investimentos maiores, seja dar oportunidades. A gente, como marca, a gente tenta não só ser uma relação transacional, no sentido de te dou produto, você faz post, a gente nem olha essa questão, porque para a gente a principal característica do atleta é ir lá e competir. Então, a gente quer ser menos um problema na difícil jornada que é de treinos, treinamentos e tudo mais. Você tem uma obrigação de gerar conteúdo, de gerar mídia. Obviamente que
às vezes, quando a gente está lá na prova, na oportunidade, a gente acaba, né, conversando com eles, pega algum depoimento que para a gente é válido, não só para validar o nosso produto, mas como feedback mesmo, para a gente querer sempre desenvolver e melhorar nosso produto. Então, eu acho que esses atletas de performance, eles podem nos ajudar tanto quanto a gente os ajuda. Então, desde o começo, desde o princípio da Mãobora, a gente sempre quis estar próximo dos atletas. Eu acho que faz muito sentido. E no máximo que a gente pode fazer, considerando que a gente ainda é uma empresa pequena, nova, a gente tem as nossas limitações, mas a gente faz mais do que a gente pode, né? Então a gente, né, se for olhar, assim, a gente tem só de trail são 20 atletas que a gente apoia. Bastante. A gente tem outros atletas de outras modalidades e a gente apoia eles com suplementação e até com a Isa, a Lari, dando dicas nutricionais. A gente quer fazer eles performarem, a gente quer que eles tenham o máximo da performance dele. E em troca a gente recebe, eu acho que esse reconhecimento por parte dos atletas de elite, que eu acho que, embora, né, a gente sabe que no esporte, às vezes, muitas vezes, você não tem outra opção e você acaba recebendo o apoio que você tem naquele momento, mas o atleta que é de performance e alto rendimento, ele quer ganhar sempre. E ele quer ter performance. Então, ele acreditar no nosso produto, né, valida a nossa tese que o nosso produto funciona. Porque se o nosso produto não funcionasse também, ele não ia querer usar. Ele ia usar um pouco e falar assim, isso aqui não está funcionando, é ruim, eu não consigo consumir, passo mal. Porque, como eu falei, ele quer o máximo da performance dele. Então, eu acho que é uma relação de simbiose, eu diria assim, né? A gente apoia o esporte, né? Apoia os atletas, eles dão feedback para a gente e, em partida, eles validam o nosso produto para um mercado maior, que é o mercado das pessoas que estão praticando atividade e poder ter, né, um produto que não só é natural, né, não só é gostoso, mas que te dá performance efetivamente. Legal. Isso é bem interessante, né? Isabela, a gente sabe, e a gente falou aqui sobre a falta de carbo, né? Vai perder performance, vai ali ter vários acontecimentos. Existe um risco para o excesso de carboidrato? Olha, Zulu, é uma ciência bem difícil da gente estimar, principalmente quando a gente fala de endurance, do consumo, por exemplo, excessivo de carboidrato. Aqui, se a gente jogar lá em cima, então uma quantidade bem alta, acima de 300 gramas num período curto de, sei lá, 40 minutos. A gente está falando de 1.200 calorias de uma vez, assim. É difícil de consumir essa quantidade. Se a gente considera isso, a gente fala de um pico glicêmico muito alto, aí a gente pode chamar isso de uma hipoglicemia de rebote, né? Porque aí o nosso corpo vai ter muito açúcar na corrente sanguínea. Ele fala, o que eu vou fazer com esse açúcar? Eu vou trazer ele para dentro. Aí ele produziu muita insulina, a insulina capta tudo que tem de glicose naquele sangue, e aí a gente fica sem sangue, sem glicose apta ali para a gente manter a glicemia normo, né? Mas é um cenário muito difícil, porque quando a gente está fazendo atividade física, a gente está gastando os estoques de glicogênio, então de açúcar que a gente tem no músculo, a gente está gastando o estoque de glicogênio que a gente tem hepático. Então, o nosso corpo ele se torna muito apto a absorver da melhor forma e mais eficaz possível quando a gente está em um cenário de cansaço ali, né, de utilização desse combustível. É muito difícil a gente ter um cenário desse. Precisa ter uma concentração acima disso. Até chuto mais, assim. É muito raro a gente trazer essa hipótese, porque é muito difícil a gente consumir o carboidrato no intra. Tem toda uma questão de tolerância. Mas, considerando que tenha, então, em um caso de hipoglicemia de rebote ali, a gente fala de um desconforto, de dores de cabeça, né, de um cansaço muito, muito rápido, assim, porque a gente tem esse pico. Quando ele baixa, ele gera um cansaço. Igual quando a gente, às vezes, vai num rodízio, e aí acabou de comer daquele... Nossa, abre a calça, estufa, dá até uma leseira. Só que isso no meio da prova vai ser bem ruim, né? Então, é mais ou menos a sensação. E a gente pode claramente ter desconforto gástrico, né? A gente tem canais ali aptos a absorver carboidratos. Se eles são hiperutilizados ali, eles também cansam. A gente tem um limite para absorver ali, né? E aí isso pode causar desconforto gástrico também, além de diarreias, quadros de disenterias de uma forma geral. Mas é bem difícil, assim, é raro de acontecer, porque durante uma prova ali a gente está utilizando muito esse combustível, justamente para regular a glicemia e para repor estoque. Então é um quadro difícil, mas é por isso que é tão raro a gente falar sobre isso.
Eu já li algumas vezes, né, a importância de você consumir o carbo com água, né? E eu já vi muita gente consumir sem água ou com isotônico. Existe um risco para isso? Não existe o risco, porque quando a gente fala, por exemplo, de consumir o carbo e beber água, ninguém vai tomar 1,5 litro de água depois com, né, uma bebida hipercarboidratada ali, mais o gel. Então, ainda que a gente consuma 1 litro, mais um gel ainda está muito longe de uma quantidade de 300 gramas de carboidrato ali, né? Então, estou chutando 300 aqui porque é uma quantidade alta. Mas o risco disso não acontece. Inclusive, a gente apoia, no nosso produto está escrito consumir com água, porque a gente melhora o perfil de hidratação quando a gente consome água conjunto ao carboidrato, né? Então, o carboidrato nada mais são do que moléculas hidratadas, né, de carbono ali, né, carboidratadas. Então, a gente auxilia nesse processo de hidratação. E tudo que a gente quer durante uma atividade física é estar bem hidratado também. Então, a gente melhora a absorção não só do sódio também, que também é uma molécula super hidrofílica, adora uma água. A composição ideal ali, quando a gente fala da prática esportiva, o carboidrato, o sal e a água, eles casam muito bem, é um casamento perfeito. E aí por isso que a gente apoia, beba água. Mas não é, tem muita gente que não bebe, que toma o gel e fala, gosto de ficar com o gosto do gel na boca, não bebo água não. Tá tudo bem também. A gente dá muita sorte, a maioria dá muita sorte. Uma das coisas que me chamou a atenção eu fui olhando, né, conforme vai variando o sabor, varia também a quantidade de carboidrato. Isso é interessante porque o João poderia ter colocado na embalagem, como a gente vê por aí, padrão, né? Tudo o mesmo valor, tem tanto de carboidrato, ninguém vai mensurar isso mesmo. Mas isso é interessante falar, né, Isa? Com certeza, Zulu. E aqui, eu até cito um ponto importante, que já tive a oportunidade de falar com alguns clientes em algumas provas. A Momborá não vai padronizar. Nosso objetivo não está em padronizar, porque no momento que a gente padroniza, assim como o restante da indústria, a gente desconsidera toda a característica do próprio ingrediente. Então, a gente trabalha dentro de um padrão de carboidratos, para que a gente tenha sempre esse blend respeitado, então essa mistura dos carbos. Mas a gente não tem como padronizar uma goiaba, deixá-la idêntica a um maracujá e ter uma proporção ideal ali quando a gente fala do cambuci, vamos fazer algo semelhante com o cupuaçu e de coco. Enfim, então a gente tem uma variação dos nossos níveis, das nossas concentrações de carboidrato. Isso a gente pontua, a gente sinaliza para o nosso consumidor, até porque isso também diz respeito à consistência desses produtos. Então, o produto mais consistente, ele tem um maior teor de gordura, que muitas vezes é trabalhado para a saciedade desse paciente. Então, a gordura ela gera saciedade. Numa prova de endurance pode ser importante, justamente quando a gente fala de característica de preferência, onde a pessoa prefira mastigar. Mas, quando a gente pensa nesse espaço que a gente tem de 17 gramas a 22, que é o que a pessoa pode encontrar de carboidrato dentro dos produtos da Momborá, isso diz muito sobre a nossa assinatura e nosso propósito de manter esses produtos com a característica da biodiversidade e palatável. Então, tem uma questão de palatabilidade que passa aqui no crivo rigorosíssimo do João, que tem que ser gostoso. E aí, sendo gostoso, a gente não respeita muita coisa tentando padronizar. Então, isso não vai acontecer, galera. Vocês vão continuar vendo variação de carbono nos nossos produtos. Essa parte de experimentar aí pode me levar para a empresa que eu fico lá fazendo. Testar. Faço toda Os dias testagem. difíceis é quando a gente prova a concorrência, né, João? Não, e a gente faz bastante teste, mas a gente tem um programa legal que, assim, para quem é assinante do nosso produto, ele recebe todo mês uma amostra de algum futuro produto nosso e a gente coleta a informação. Então, ele participa também com a gente dessa fase de teste, assim. A gente passou por um crivo inicial, assim, mas muitas vezes, assim, os últimos dois, por exemplo, o caramelo salgado com baunilha, a gente estava na dúvida, baunilha do Cerrado, baunilha da Mata Atlântica, mandamos pro pessoal, dá opinião, qual que vocês acham mais gostosa? Aí venceu a baunilha do Cerrado. Agora mesmo, a gente tinha feito um outro, né, de quantidade de cafeína que vai ter num próximo produto aí, porque a gente utiliza um ingrediente que não é não é um café nem nada disso, mas é mate. Então a gente mandou 2 versões, tá muito, quem gosta de mate, pega informação. Todos esses produtos, a gente lançou 4 produtos, 4 sabores só. Então, né, que originalmente era o cacau e castanha de caju, o goiaba, o açaí com cambuci e o castanha de caju com cambuci. Então, ao longo desses 2 anos, a gente foi lançando esses novos sabores e todos eles passam por uma fase de teste, onde as pessoas podem testar. A gente também testa com um atleta, todo mundo, para validar. Eu falo que eu sou
a cobaia ali, que eu faço os primeiros testes e tal, para ver se funciona, o gosto e tudo mais. Mas depois a gente abre, porque tem uma coisa que eu aprendi, é que, assim, gosto é muito individual. Assim, verdade. cada pessoa gosta de um sabor e gosta de uma peculiaridade. Tem gente que gosta de um sabor e só quer saber daquele, e aí tem que respeitar. Então, por isso que a gente também traz uma maior quantidade possível de sabores, porque a gente não sabe, no fundo, que as pessoas vão gostar. Mas tem que ser um mínimo, assim, saboroso. E a questão da consistência também, isso também é interessante. Tem gente que gosta mais líquido, tem gente que gosta mais pastoso, né? Tem gente que não se importa com nada, tanto faz, pode ser líquido, pastoso, nem perceber diferença. É o meu caso. Sendo doce, ele vai funcionar. João, você falou 2 vezes já, e eu vou perguntar para você, como que funciona essa questão da assinatura? Já que você está falando, e já vou logo colocar você aqui numa sinuca de bico. Né? Não tem nada combinado, viu, pessoal? Já fala da assinatura e vamos fazer um cupom aí para os ouvintes da montanha. Não, o cupom a gente faz já para quem quiser comprar no site. E a assinatura só que a gente não faz cupom porque ela já é um cupom. Então a assinatura é uma forma de você criar um plano que pode ser mensal, bimestral ou trimestral. Você pode fazer um pack lá de 12, 24, 48, você escolhe o que você quer, os produtos que você quer, a regularidade que você quer. E aí você participa, a gente chama, né, do nosso clube de assinatura, assim, não tem um nome formal, assim, ele já... acho que já teve um nome, eu não lembro mais. Mas basicamente você recebe na regularidade que você quer, na frequência que você quer, você pode cancelar a hora que você quiser, você pode também pausar, porque a gente sabe que às vezes, né, você está num período de treino, pós-treino, ou às vezes você tem uma lesão. Mas é uma forma de você, ter uma Mombora bem mais barato, porque já é bem mais barato, mesmo com o cupom de desconto, né, que a gente vai passar aqui para o pessoal, para os ouvintes do podcast, ainda fica mais barato, principalmente se você for lá pegar o de 48. A gente tem essas oportunidades de participar, dependendo do mês que você receber, você vai receber algum produto diferente. Então, a gente lançou vários novos sabores, mas a gente recentemente também lançou os pós. Então, o pessoal também participou do desenvolvimento do pó, recebeu o pó para testar, para validar, para nos ajudar. E, dependendo da recorrência, também a gente vai mandando alguns presentinhos aí também, que é sempre em segredo. Legal. Isabela, ele falou agora sobre o carbo em pó, né? Qual que seria mais interessante, pensando numa prova de endurance? Eu carregar o carbo em pó e fazer ali com aguinha gelada durante o PC, ou fazer uma mescla dos dois? Uma mescla dos dois, Lu. A gente sempre apoia, principalmente quando a gente pensa em endurance, que vai durar um pouco mais, é uma força extrema ali, a variação dos formatos do carbo, ela gera uma adesão melhor à suplementação, né? Então, a gente tem atletas que consomem só o formato gel, assim como a gente tem atletas que consomem mais o carbo, né? Agora que a gente tem essa opção, e foi um produto que a gente lançou e teve uma adesão muito rápida dos atletas também. Mas um blend dos dois entrega uma boa experiência. Da pessoa hidratada, do consumo de carbo em uma boa quantidade. Então, inclusive, essa é a gente quer ser uma marca que gera oportunidade de experiências para esse consumo de carboidrato. Então, além do que a gente tem de pó, a gente tem os géis, a gente pensa em lançar produtos mastigáveis também. Então, né, a bananinha, que é um protótipo que a gente vem estudando aí há um tempão também, que vai vir numa proposta muito diferente, muito gostosa, respeitando ali a própria banana, né, e o diferencial de utilizar outros frutos nativos. Então, a gente quer poder oferecer combustíveis diferentes para ser um momento recompensativo, gerando prazer, e essa pessoa consiga variar dentro dessa experiência de prova. Então, é para ser gostoso e é para variar. Então, enquanto a gente acredita que tanto das consistências, que a gente trabalha com consistências diferentes, do líquido ou do sólido, a ideia é que a gente seja uma fonte de energia natural e recompensativa. E, né, biodiversidade importante. Tô aqui lembrando... Quer falar, João? Não, eu ia falar só que, assim, ter oportunidade da pessoa poder consumir o carboidrato da forma que ela quiser, assim, né? E de qual for mais prática também. Então, às vezes você vai sair, você não dá para levar 30 géis, mas você consegue levar ali, né, na garrafinha
de repente 1 litro, 2 litros ali já pré-feito, mais alguns pozinhos você pode parar no PC e botar uma aguinha gelada que melhora também, né? De você deixar aquela água quente e ficar bem quente. E te dá essa oportunidade de você poder consumir mais carboidrato, porque né, uma coisa que a gente falou bastante, assim, é difícil você ingerir 120, mesmo as 120 gramas, o pessoal fala assim, vai ingerir, assim, é muito difícil você ingerir. Mas a hora que você começa a misturar, né, um gel aqui, mais o em pó, que na verdade é um líquido, você consegue ingerir ele melhor, né? Enfim, alguma coisa que você morder, você consegue fazer esse mix que, dependendo do momento, você vai juntando e somando, e a soma deles chega onde você precisa estar. Legal. Isa, eu tô aqui lembrando, né? A gente falou tanto de carbo, energia, gasolina, querosene, álcool, bicombustível, diesel. Eu tô lembrando do meu amigo Manezinho, que correu recentemente a maratona de Florianópolis. E eu marquei de encontrar ele no KM30, né? E quando a gente chegou no hotel, eu falei, e aí, e o géis? Ele falou, não tenho. Eu falei assim, como assim? Você vai correr uma maratona sem gel? Eu falei assim, ó, eu tenho 4 aí, eu não vou nem correr, mas eu tenho 4, pode levar os 4. E leva um isotônico também. E aí eu encontrei ele no KM30, ele tem 70 anos, tá? Eu falei, e aí, tomou gel? Ele falou assim, eu coloquei no bolso, mas tá difícil de tirar. Eu falei, cara, você tá no KM30, você tá maluco? E aí ele fez a maratona com 70 anos para 4 horas e 22 minutos. E aí depois eu contei para ele, eu não sou nutricionista, eu sou treinador, tá? Mas eu falei assim, se você fez 4 horas e 22 nos 42 km, se você tivesse suplementado, tivesse colocado gasolina aí, você teria ido melhor. Mesmo que não tivesse ido melhor, você não danificaria o seu carro, não é isso? É isso, Zulu. A gente tem, inclusive recentemente eu estava dando uma olhadinha em um estudo que fala sobre indivíduos cetoadaptados, né? Então, o que é importante a gente entender da recomendação e da indicação que a gente tem hoje para o consumo de carboidrato? A ideia é que a gente mantenha a glicemia. Então, que a gente mantenha sempre combustível disponível para o nosso corpo conseguir seguir aquela prática esportiva. No momento que a gente para de dar aquela energia, o nosso corpo ele é muito inteligente, né? É uma ferramenta maravilhosa. Então, ele tem uma possibilidade de produzir energia a partir dele mesmo. E a gente entra nesse processo de catabolismo. Esse processo ele diminui a nossa marcha. Então, ele fala, tá, tô recebendo essa energia aqui, esse combustível está em dia, nossa, eu vou firme aqui, vou longe. Começou a reduzir esse estoque, que é um estoque finito, que acaba ali em torno de 30 a 40 minutos, dependendo da força que a gente está aplicando. E a ideia é sempre não acabar, né? Que igual o João falou. Nesse momento que acabou, ele fala, tá, eu reduzi essa marcha, porque agora eu vou ter que produzir a partir de mim mesmo. E aí, quando a gente começa a entrar no processo de gliconeogênese, que a gente começa a fazer uma conversão que chama beta-oxidação, que é pegar a gordurinha e trazer a gordurinha para a produção de energia, esse processo ele compromete a performance, né? Então, a gente tem alguns indivíduos, inclusive, que fazem longas maratonas. Esse estudo que eu vi em específico era sobre marcha atlética. São indivíduos cetoadaptados. Então, eles treinaram em uma condição de cetose, que é essa condição onde a gente queima gordura para produzir energia. Em um período até de 3 semanas de adaptação com a cetose, a pessoa consegue fazer uma prática esportiva. Talvez o nosso amigo Manezinho já faça isso há um tempão, né? Então, que ele realmente corra já há um tempão, ali em uma situação de inanição, sem comer nada. Mas, com certeza, a gente fala de um cenário de desgaste muscular, né? Então, a gente queima o glicogênio muscular. O glicogênio, o músculo, é a nossa maior reserva de energia. Então, a gente vai diminuir essa energia que a gente tem naquele músculo ali, muda o perfil de composição corporal. Então, tudo que a gente quer é um corpo com bastante músculo. Eu costumo dizer que quando a gente tem bastante músculo no corpo, é como se deixasse todas as luzes acesas. Então, nosso gasto energético é muito maior. Tirou o músculo, já fica mais lento também. Então, é sobre melhorar a qualidade de vida, a qualidade da atividade física, a recuperação quando a gente está bem nutrido. O estudo que a gente tem, inclusive, é um ponto bem técnico, mas vale pontuar, nesse mesmo estudo, os indivíduos que não eram cetoadaptados e fizeram uso de carboidrato, eles tiveram um VO2 reduzido. Então, eles precisaram gastar menos oxigênio. A pessoa que gasta mais oxigênio, ela trabalha mais, ela cansa mais, ela usa mais os órgãos, ela torna esse processo mais extenuante. Se eu tenho carboidrato, eu uso menos desse VO2. Então, a atividade ela fica mais leve de acontecer, eu preciso menos que meu sangue bombeie até o pé e volte. Papapá. Então, é um desgaste que a gente pode escolher passar, né? Então, de todas as dores, eu acho que usar um carboidrato no meio da prova ali
gostoso ainda, vai ser mais fácil. Essa diferença eu sinto até hoje. Às vezes eu resolvo fazer alguns treinos low carb e aí eu sinto que a recuperação ela fica bem mais demorada, a musculatura fica dolorida, né? Porque é justamente essa questão aí, tá tirando de algum lugar, principalmente com quem está preocupado com o peso, como é o peso corporal. A gente tem essa questão de querer fugir do carbo, né? A gente come ali uma lasanha, uma pizza, e aí na hora do treino fala, não vou consumir nenhum gel, não vou consumir nada, porque senão o meu peso vai aumentar. Na verdade, já aumentou por causa da pizza e da lasanha e da Coca-Cola, né? E reduz a intensidade do treino. Então, um treino que você poderia queimar mais caloria, que você poderia atingir seu objetivo mais rápido, melhorar sua performance e aí você começar a aumentar a intensidade regularmente, na verdade você está deixando de ter esse aumento e na verdade você está deixando de poder queimar mais calorias. Exato. A gente fala, eu toco muito nesse ponto da intensidade do treino. Então, um treino de menor intensidade, ele é um treino que queima menos, você consegue dar menos atenção para aquele momento, você trabalha menos contração muscular e você atrapalha a composição corporal. Então, a questão do que eu falei das luzes acesas, quando a gente tem uma boa composição de músculos no corpo, se a gente fica depreciando isso em uma atividade em jejum ou em um período muito longo sem comer, se exercitando, querendo queimar a todo custo, o nosso corpo tende a absorver aquilo na primeira oportunidade, né? Então nossa, vou queimar tudo o máximo que eu puder, aí vai rodizão, lasanhão. E aí a gente vai absorver isso na mesma velocidade que a gente queimou ali. O nosso corpo é muito inteligente, então ele entende isso como uma perda, né? Então, no processo de desenvolvimento humano, na seletividade humana, estamos aqui porque a gente conseguiu armazenar a gordura um dia quando a gente não tinha condição de caçar e ter aí comida todo o tempo. Então, hoje a gente tem a mesma configuração de querer estocar, gastando muito menos e, enfim, quer ignorar esses processos fisiológicos, né? Então, o carbo ele auxilia no melhor indivíduo treinado e numa composição corporal ideal, assim. Pelo tamanho do meu estoque, eu acredito que tem uma prova grande aí no futuro breve, viu? Porque tem bastante estoque de energia aqui. João, sem esquecer, né, de falar, né, Isa, da importância de procurar um profissional qualificado de nutrição para justamente entender essa demanda, fazer todos os cálculos necessários, porque é um investimento e não um gasto, né? Com certeza, Zulu, com certeza. A gente tem como fazer com que a atividade física seja muito mais confortável, muito mais gostosa de se praticar quando a gente tem uma boa orientação. Então, essa sensação do atropelamento pós-atividade física, ela pode acabar, uma vez que a gente entende o que a gente é, como a gente é, o que a gente gosta. Verdade. João, como que a Mãobora colabora com os parceiros e a sociedade para criar caminhos que agreguem valor a todo o ecossistema? Você pode compartilhar alguns exemplos de parcerias bem-sucedidas? Claro. Eu mencionei algumas vezes assim, nosso principal objetivo, né, que a gente sempre que é valorizar essas cadeias, né, de reflorestamento, de manutenção da floresta, mas nossa principal atividade é encontrar esse mercado, ter um incentivo econômico para quem já está nessa cadeia. Então, a primeira coisa que a gente se propôs a fazer é criar um produto, né, e mostrar que existe mercado para esses produtos da biodiversidade. Para existir no mercado consumidor, você poder ir lá atrás na cadeia e poder falar, tá vendo? Funciona isso aqui. Então, hoje, imagina que nosso produto tem 30 gramas, né, e uma boa parte deles são a composição de açúcar, mas foram mais de 5 toneladas de insumos de frutas nativas de diversas regiões. E dentre esses projetos, né, a gente, vou citar 3 aqui, assim, de capacitação da cadeia, mas a gente tem o nosso Guaraná, por exemplo, que é o Guaraná da região de Maués, na Amazônia. A gente tem mais ou menos 20 micro produtores da comunidade da região. O nosso cacau em pó, que vem do sul da Bahia também, vem através de uma cooperativa de agricultores familiares. E o nosso próprio cambuci, que eu acho que ele é carro-chefe, porque ele vai em todos os nossos sabores. Ele é também, talvez, dos mais sabores que as pessoas menos conhecem. E eu brinco que a gente até teve um fator Wikipedia aí de conhecimento do cambuci. E às vezes você botava, né, próprio cambuci, aparece lá Mãobora, assim, porque também tem poucos produtos de cambuci. Verdade. E ele, né, quem é aqui de São Paulo, ele é endêmico da nossa região aqui, tem em todo lugar, um monte de gente na casa, né, morava no interior, na casa tinha um pé de cambuci, nunca experimentou um cambuci na vida. E é maravilhoso, é uma delícia. E o nosso cambuci vem também de produtores da região da Serra do Mar,
Da Paulista, e que é um pessoal que trabalha em área que são degradadas. Então, eles produzem tudo de área degradada. Então, são, acho que, 3 básicos assim de como a gente trabalha com essa cadeia. Mas lembrando que assim, nosso principal objetivo é fomentar e criar esse mercado e mostrando que as pessoas estão dispostas a consumir produtos da biodiversidade. Outras empresas também, de diversas atividades, diversos setores, alimentar, vão poder entrar nessa cadeia e falar assim, realmente as pessoas estão consumindo coisas da biodiversidade, e com isso fortalecer toda a cadeia para trás, que eu acho que esse é o grande desafio, assim, né? Aquela ovo da galinha, né? Ninguém planta ou ninguém cuida porque não tem mercado, e aí se não tem mercado, quem faz? E a gente quis desbravar, mostrando que existe esse mercado. E quando a gente fala, né, enfim, meio ambiente e de sustentabilidade, acho que também faz parte da nossa responsabilidade também a parte de resíduo, embalagem. Então, a gente olha isso muito sério. A gente tem através do Eu Reciclo, a gente compensa 100% também da nossa embalagem que a gente produz. Legal. Isso é importante falar, que cada vez mais o mercado mundial tem uma exigência em relação a produtos, principalmente a questão de embalagens, né? O lixo que é gerado, isso é importante dizer. Mas essa questão que você acabou de falar, ela fica, de certa forma, para escanteio, porque a gente precisa movimentar a roda, fazer a roda girar, né? E fazer a roda girar é você acreditar nesses pequenos produtores. E quanto mais gente estiver acreditando neles, mais rápido a roda vai girar. E ela girando mais rápido, nós vamos chegar num fator interessante que as pessoas também estão preocupadas. O valor agregado do produto. Se tem mais produto no mercado, você consegue ter uma maior concorrência e um valor menor. Isso também é interessante dizer, né, João? Não, sem dúvida. Eu acho que o principal fator que impede hoje você ter mais produtos é o alto valor que você tem e a pouca diversidade que você tem e a pouca quantidade que você tem desses insumos e numa qualidade para a indústria, né? Então, eu acho que assim, quando a gente também fala um pouco das frutas, né? A gente trabalha com muito fruta in natura, polpa, mas as grandes indústrias em larga escala, elas precisam de ingredientes que a gente chama de mais padronizados, não no sentido de não ser natural, mas você tem uma constância na regularidade, na capacidade de ter regularmente, numa quantidade contínua. São indústrias que precisam de dezenas e dezenas de toneladas por mês, então você precisa ter um mercado uma quantidade de produtores muito grande. E aí, quando chegar nesse nível, realmente vai cair o valor para todo mundo, porque além da competição, você vai baratear o custo, o insumo para todo mundo, porque hoje muita parte do que o pessoal produz, ele não é utilizado. Então, você nas poucas coisas que você utiliza, você também acaba botando um preço lá em cima, porque, né, se você tem, sei lá, 100 pés e 20 deles só você utiliza, os outros 80, o fruto acaba caindo no chão e você não utiliza, você quer monetizar em cima só dos 20 que você tem lá. Agora, se você tiver gente que vai comprar dos seus 100 pés, você vai poder dividir esse valor, né, que você tem ali nos 100 pés. E assim vai crescendo progressivamente e vai aliando também tecnologia, escala. Hoje a gente tem uma grande dificuldade que é conseguir, quando a gente fala da fruta em pó, né, a nossa fruta é uma fruta em pó 100%. E depois eu explico um pouco o que quer dizer isso, mas ela é uma fruta liofilizada. É um processo muito caro para ter essa fruta 100%, para ter essa fruta em pó, para poder utilizar no nosso pó, para poder usar em alguns ingredientes. É um processo muito caro. Porque tem poucos agentes que fazem esse processo de liofilização. Na ponta é muito caro para instalar, então os fornecedores não têm, então a gente tem que levar para algum lugar que vai liofilizar. Então, a partir do momento que você tem um mercado para frutas liofilizadas 100%, de cambuci, de cupuaçu, de todas essas outras frutas, você cria lá na ponta o valor agregado na ponta também, que eu acho que é muito importante, né? E o pessoal deixa de vender uma fruta, a polpa, passa a vender um produto de valor agregado também, porque ele pode investir nesse equipamento e vai sair mais barato, porque ele vai estar fazendo maior quantidade também. Legal. Isa, eu ia falar para você, falar com os nossos ouvintes, quem está assistindo, iniciante, mas aí eu pensei aqui, não só iniciante, porque eu já estou há 27 anos na corrida e ainda cometo vários equívocos em relação à alimentação, à suplementação, à nutrição, né?
qual que é a chave, o segredo para eu ter uma boa performance, ter vida longa durante os meus treinos e as minhas corridas de montanha? E essa dica vai servir para os meus ouvintes também. Durante a prática esportiva, Zulu, a gente fala muito sobre o carboidrato, aqui a gente já falou bastante sobre ele. A gente fala de um perfil de hidratação, então o indivíduo hidratado, ele configura um estado de bem-estar para o corpo humano também na prática esportiva. Reposição de eletrólitos, então os sais, né? Então a gente tem o próprio sal de Mossoró, que é uma escolha que a gente tem dentro do nosso produto de trazer também um produto nativo. Então, quando a gente opta pelo de Mossoró, essa pergunta é muito comum no saque também. Por que de Mossoró? Porque a gente quer usar um sal nativo, né? Então, é uma escolha boa nossa. E quando a gente usa as frutas, a gente naturalmente conta ali, por exemplo, com outro eletrólito super importante, que é o potássio. Os eletrólitos, eles são super importantes para a contração muscular. Eles são super importantes para o processo de energia entrar dentro da célula, né? Uma bombinha que chama de bomba de sódio e potássio. A gente precisa disso. Então, dentro de uma prática esportiva, a gente tá bem alimentado, tá bem nutrido ali, com fontes de eletrólitos, com o carboidrato, estando bem hidratado. Esse momento ali, né, que eu falo que é o mais curto, né, porque para você chegar na prova ali, o que você faz na prova ali é o mais rápido. Aí é o que vem antes, como você se prepara para isso, né? Então, o indivíduo bem treinado e bem nutrido, ele é um indivíduo que, acima de tudo, tem equilíbrio. E aí eu vou bater de novo no carboidrato, porque os maiores guias alimentares que a gente tem atualmente, eles falam sobre uma proporção de 45% a 60% da energia da alimentação oriunda de carboidrato. Então, os outros nutrientes, eles precisam de uma menor quantidade, né? Então, a gente fica ali numa quantidade menor de proteína, que é super importante para a gente fazer fibra muscular, mas a gente precisa menos de proteína quando a gente entende a fisiologia do corpo humano. E o equilíbrio, ele é tudo dentro disso. A gente conseguir entender essas quantidades e ter um equilíbrio dentro de tudo que a gente consome. A gente tem muita questão do se tornar leve dos atletas, né? Não tem um atleta que chega num consultório e não fala que quer ficar mais leve para correr mais rápido ou quer perder mais um pouco de peso. Acho que isso, inclusive, é esse padrão de consumo de emagrecimento que a gente tem, essa cultura do emagrecimento. Mas, para que a gente tenha uma prática esportiva de qualidade, a gente precisa criar um hábito alimentar de qualidade para que na prova a gente se sinta bem com aquilo que a gente já pratica, né? A prova é a parte mais curta. Então, a dica, de uma forma geral, é tentar criar uma constância entre o que é o padrão, né? Exceções acontecem, elas são super importantes, né? O comer, ele é uma ação social, o comer, ele é uma coisa cooperativa. A gente come quando está triste, a gente come quando está feliz, a gente come para comemorar. Comer é isso, é uma ação social. Só que a gente precisa manter constância no que a gente quer, principalmente quando a gente fala da atividade física, porque uma sequência muito longa de um hábito alimentar não muito legal, ele acarreta num comprometimento de performance e bem-estar. Eu acho que a palavra bem-estar é uma coisa que a gente tem que carregar com a gente. É entender que as nossas escolhas geram um momento de menor bem-estar ali, né? De desconforto dentro de uma prática esportiva. E a ideia é ser gostoso, né? Ainda mais quando a gente fala de trilha, que é sempre tão gostoso. É verdade. E eu lembrei agora, você falou sobre isso, comer. A gente come quando está triste, quando está feliz, quando está correndo, quando não está correndo. Mas eu sou aqui um estudo de caso que você aumentar o seu peso corporal, ter o acúmulo de gordura, aquilo que você tinha tirado da sua rotina, que são as doenças do sedentarismo, elas voltam, né? Então, eu tive recentemente uma questão de pressão arterial lá em cima, que não dava nem para fazer atividade, tive que fazer a dieta para perder peso, para voltar a correr. Então, a gente fala eu falo de 27 anos de atividade, mas durante esse percurso, durante essa jornada, a gente acaba cometendo os deslizes pelas escolhas. Uhum. E essas escolhas podem ter um alto preço, né? Porque as pessoas podem falar, nossa, o cara era tão saudável, fazia atividade, e de repente... Não, são as escolhas, são a questão da alimentação, da má alimentação, né? Não a alimentação em si, as escolhas acabam levando a gente por esse caminho. Com certeza, Zulu. E eu acho que a gente tem, infelizmente, hoje um cenário da prática esportiva que é ser meio compensativo, né? Então, nossa,
Comi muito, preciso correr 72 quilômetros agora ontem. Vou fazer essa prova de 42 porque eu comi muito no Natal. Né? Então, a galera... não é exatamente assim que funciona, porque a gente vai estar sempre compensando alguma coisa com a outra. Então, é realmente a construção do hábito. Eu costumo dizer que a dieta que dá certo é a dieta que você sustenta. Não tem, a dieta da fulana não vai servir para você, até porque a cultura da fulana é diferente, então ela comia outras coisas no café da manhã com os pais dela quando ela é uma criança, então o que ela tem de memória afetiva é diferente, a consistência que ela prefere é diferente da sua. A dieta é aquela que você consegue sustentar por mais tempo. É aquilo que te conforta emocionalmente, é aquilo que te dá prazer, é aquele sabor que você gosta, e isso ninguém pode escolher por você. É a sua construção enquanto ser humano que definiu essas suas preferências, né? Mas, com certeza, a gente precisa buscar um limiar de equilíbrio. E isso, para mim, está dentro da sustentação de hábitos. E aí é desenvolvê-los, né? Descobrir da onde estão esses hábitos que fazem mais sentido para a nossa saúde, agarrar neles e tentar seguir. Juntinhos na caminhada. Tem que ser um casamento também. Legal. João, a gente está caminhando aí para o final do episódio, mas eu queria saber de você os planos para o futuro da Mombora aí. Olha, Zulu, eu acho que tem 3 tipos de futuro, assim. Tem o futuro imediato, médio e longo prazo, né? Eu acho que de imediato, assim, o que a gente tem para o futuro agora é continuar entregando mais alguns sabores, mais sabores dos pós que a gente lançou, que eu acho que na nossa principal meta de ter essa diversidade de sabores, né? Eu acho que a gente está chegando na linha no momento que tem bastante sabores, mas a gente tem que entender essa diversidade de sabores do nosso próprio bioma, né? Então, se a gente tem essa missão de poder ser uma solução financeira, econômica para o pessoal que quer reflorestar, a gente tem que ter a capacidade de comprar tudo que ele produzir lá. Então, para isso, a gente tem que ter um monte de sabor. Então, lançar mais sabores, pensar na questão da funcionalidade. Então, a gente, né, lançou recentemente que a gente chama de Mombora Mais, que é esse mais sódio, tentar ter versões com mais cafeína, talvez, para quem precisa, esbarrando um pouco na dificuldade que a gente tem de ser uma cafeína palatável, né? A gente não adiciona cafeína anidra, que ela falou, a gente adiciona café, guaraná, ou o próprio mate, que a gente vai adicionar em breve. Então, ter essa quantidade maior, poder, de repente, pensar em algum que tenha mais carboidrato também, que é uma demanda que tem, às vezes a pessoa precisa consumir talvez um dia mais, então a gente explorar um pouco mais essa linha mais, trazer novos produtos do pó. No médio prazo, que nem ele falou, a gente já tem algumas outras coisas mais ou menos desenvolvidas que envolvem outras formas de entrega do carboidrato, né, que não em gel ou em pó, então seja mastigável, seja através de uma bananinha, seja através de outras barrinhas, algumas coisas assim. Poder entregar também de outras formas que a gente possa pensar também, que sejam mastigáveis ou não. E tem um desafio que o pessoal pede muito pra gente o tempo todo, que é algum sabor salgado. Esse é o médio para longo, porque nosso produto é doce, como você pode comprovar. Mas a gente entende que é uma demanda das pessoas, né, ser salgado. Porque embora o nosso caramelo salgado é um caramelo salgado, ele é doce salgado, né? Mas as pessoas querem uma azeitona, assim, né, no meio da trilha. É um negócio salgado. E esse é um desafio que todo mundo vem falar com a gente desde o dia 1, é uma meta que a gente quer, mas é um desafio um pouco mais difícil, tendo em conta, né, hoje as fontes de carboidrato que a gente utiliza, elas são doces por natureza, então a gente tem que ver um desenvolvimento maior. E eu acho que de longo prazo é atingir o nosso objetivo final, que é realmente assim, ter um público grande que consuma Mombora, ou que a gente faça parte desse movimento que traga mais marcas para fazer produtos do bioma, e a gente poder atingir nossa missão final, que é poder chegar num sistema de reflorestamento, de agrofloresta ou de floresta e falar assim, ó, tá aqui, pode produzir tudo isso aí que eu vou consumir 100% do que você produzir. Então, eu falo assim, essa é a nossa missão do dia 1, mas que a gente sabe que, né, para a gente executar, a gente vai demorar um pouco mais de tempo. Hoje a gente já tem, né, assim, a gente já consome da cadeia, a gente já vai nesses agentes, mas a gente quer poder resolver para quem quiser fazer essa transformação. Assim, ó, eu quero pegar esse meu terreno e eu vou transformar ele num sistema, numa floresta. E a gente chegar e falar, não, pode fazer que a gente compra tudo que você produzir aí. Legal. Tem uma sugestão aí pro salgado. Sabor pizza. Você sabe que tinha uma marca americana que chama Cliff, que fazia umas maluquices dessas, assim, e eles até pararam com esse produto, eles continuaram, mas eles tinham o sabor pizza marguerita. Oh, uau! E eles tinham um que era batata doce com alecrim. Oh, que delícia! O pizza marguerita era meio gosto de tomate, assim, com manjericão.
eu não achei. Mas o de batata doce com alecrim era bem gostoso. Só que era um estilo meio pique-me, assim, sabe? Um pouchzão meio purê, assim. E aí eles descontinuaram. Não sei se tinha muitas pessoas assim que estavam querendo encarar o pizza margherita, mas eu vou te falar que eu fui um dos que provei. Então... deve ser bom. Eu sou o terror das nutricionistas e dos nutricionistas, né? Já levei pizza pra trilha, já levei hambúrguer. Eu falo com o meu estômago, passa tudo aqui, não tem nenhum tipo de restrição, mas tem essa necessidade de querer comer algo salgado, né? Seja ali um amendoim, uma castanha, a gente tem essa necessidade, sim, de trocar ali. Eu vou brincando, né? Hora eu quero sentir o docinho e hora eu quero sentir o salgado. Então a gente vai trocando o paladar. E tem hora que você quer comer, né? Assim, que você fala assim, quer um sanduíche, né? Quer alguma coisa, é porque você realmente precisa se alimentar, assim. Porque uma coisa que a Isa falou também, assim, né? A gente tem essa necessidade afetiva de comer ali, né? Porque não é só uma necessidade fisiológica. Então, embora você esteja ingerindo a quantidade de carboidratos que você precisa, você não está com déficit, tal, você precisa ter essa sensação de estar se alimentando também, sabe, uma hora. E ter uma gratificação. Eu acho que, né, principalmente nessas provas de endurance, você ter uma recompensa ali, né? Uma gratificação momentânea, uma liberação de dopamina, não sei o que, você, tipo, putz, estou feliz aqui, sabe? Que nem você falou de tomar 2 géis, assim, obviamente teve a parte de cara, mas teve a sensação de, putz, revivi aqui, né? Deu uma energia, deu uma alegria, né? Foi gostoso, você sentiu, você, pô, vou terminar essa prova, porque o que mais tem, eu acho, que acontece no meio do caminho é você questionar o que eu estou fazendo aqui, por que eu deveria estar aqui. E até eu ouvi a entrevista com a Nini e ela fala que muitas vezes disso é porque você está subnutrido, né? Você está com déficit de carbo. Então, eu acho que é uma combinação dos dois. É você ter o déficit de carbo e também você ter uma recompensa ali por aquele momento e você poder trocar, ter esse prazer de se alimentar, né? A alimentação, a comida não é só uma coisa funcional. Hoje, pra gente, socialmente, ele é um momento de prazer, né? De sentar na mesa com a família, de sentar com todo mundo. Com os amigos, sair, comer uma pizza, comer um negócio, faz parte da nossa vida. Legal. Você sabe que essa questão de compensação ela é bem interessante. Eu já contei aqui no episódio que a Gabi Goodeggs esteve, a nutricionista. Eu sou o torredor dos nutricionistas, eu levava chocolate, né? Mas o chocolate era uma recompensa no quilômetro X, então eu me recompensava. E aí, por que principalmente quem gosta de doce, né? Agora eu troquei o chocolate pelo gel de cacau, que parece um chocolate líquido. Então, você tem essa sensação, isso que você falou é verdade. Você ter essas sensações ali, né, afetiva durante a atividade, porque você sabe disso, você está apaixonado pela montanha, mas você sabe que tem momento que o negócio não está bom, né? O negócio não está bom. E aí você colocar... Eu vi até um estudo essa semana falando sobre a sensação de diminuir a fadiga quando você consome algo doce, né? Isso é realmente interessante. Eu tenho consumido... Não tenho treinado tanto, mas tem dado certo. Mas é isso, né? Chegamos ao final. Eu quero agradecer vocês por ter participado desse podcast, dizer que é uma grande honra recebê-los aqui. E vocês que estão me ouvindo, me assistindo, pode experimentar aí o Mombora, que o perigo é você ficar variando os sabores, porque aí você fica como eu, perdido, sem saber qual consumir. Aí a gente vai consumindo além da conta, mas... A Isa já falou que não tem risco de acontecer nada, o super carregamento aí de energia não vai dar nada, né? E dizer que vocês têm feito um grande trabalho de sustentabilidade e também de apoio aos nossos atletas, porque eu acompanho o trail há algum tempo e eu tenho conhecimento de atletas de elite que não consumiam e não conseguiam ter acesso aos géis. Algo que é muito comum para a gente, né, comprar e ali consumir, eles tinham essa dificuldade por uma questão financeira. Então, vocês, quando fazem esse apoio e abrem essas portas, com certeza a gente acaba abraçando vocês também. É por isso que eu chamei vocês para estarem aqui participando do podcast Na Montanha. É uma forma de agradecimento por tudo que vocês têm feito, porque, eu vou repetir, Paulo Lamy, não é só correr,
né? A gente precisa entender o que está por trás da corrida. E vocês estão ali trabalhando. É muito interessante a sua história, João. Eu fico aqui olhando e imaginando como que você não vende os seus valores. E você entrega um produto que tem um valor bem interessante por trás. Eu acho que é isso, né? Primeiro, agradecer demais a oportunidade de estar aqui, contar a história. Obrigado, Zulu. Queria agradecer o pessoal que veio até aqui, esse momento aí, está estudando. Então, poder contar um pouco da história, um pouco dos nossos valores. Acho que a gente, né, no momento, poder explicar sobre todos os elementos da construção da marca, dos nossos valores, da cadeia. Assim, a gente, quando conversa com as pessoas ali no momento de transacional, da pessoa comprar no site, a gente não consegue explicar muito, né? Eu brinco que, e eu até comentei isso, que assim, a gente tem que ter um produto gostoso, que a pessoa vai consumir o nosso produto e depois, lá na frente, a gente vai contar a história, os valores e tudo mais. E aqui é uma oportunidade de a gente poder, né, contar toda essa parte do processo, tanto da ideação, das dificuldades que a gente tem no caminho e poder... eu acho que isso é um reconhecimento, assim, do que a gente tem feito. É muito gratificante também, né, escutar isso que você falou e poder estar aqui. Porque a gente batalha constantemente, diariamente, para poder, né, ter um produto que seja gostoso, mas também poder estar ajudando os atletas e poder fazer o máximo que a gente puder pelo esporte também. Então é muito, muito gratificante poder escutar isso e saber que a gente, né, um pouquinho do que a gente está fazendo está tendo algum efeito. Acho que isso é muito bom. São sementes e, com certeza, no futuro breve irão colher esses frutos, né? Isa? Zulu, quero agradecer o espaço, a possibilidade da gente falar, trazer informação, né, para cá. Eu acho que quando a gente consegue falar esse monte de detalhe, né, que o João disse que às vezes a galera mal sabe tudo que envolve, a gente planta uma sementinha de curiosidade do que é diferente de Mambora, então, né? Então, quando a gente fala sobre a gente utilizar as frutas e não os aromas, é uma cadeia que só Mambora vai poder falar sobre isso em gel, porque a gente estimula uma cadeia muito maior por trás disso, que não são commodities nem uma compra padrão onde a gente vai conseguir padronizar todos os ingredientes. Então, acho que a ideia enfim, a gente fica muito feliz de poder falar sobre tudo que a Mambora envolve, porque a gente consegue plantar muito além do que é uma semente para o seu João, que vai colher o cambuci lá para a gente num projeto de reflorestamento, no próprio consumidor, que toda vez que ele escolhe Mambora, ele está escolhendo o reflorestamento, ele está escolhendo a biodiversidade, ele está escolhendo alimentar toda a cadeia. E a Mambora é isso, é um monte de propósito muito bem definido, assim. E aí é muito gostoso poder falar em nome da Mambora também. E plantar a última sementinha, que assim, talvez nas pessoas que consumam Mambora, passar a olhar os ingredientes de tudo que consome, né, seja alimento, seja suplemento, começar a se questionar e perguntar por que tal coisa tem que estar ali, né? E se o natural é natural mesmo, se tem conservante, não tem, e começar a questionar. Eu acho que esse é o nosso principal motivo, assim, é divulgar a nossa biodiversidade e poder, né, fazer com que as pessoas passem a se questionar sobre como elas consomem, o que elas consomem, quando elas consomem, e que não seja só com o gel de carboidrato, o suplemento, mas com tudo na vida, que nem você já pratica, né, quando você vai lá no supermercado. E é assustador. É assustador. Gente, pode baixar eu desrotulando, que vocês vão ficar assustados. Cada coisa que a gente consome paga caro, às vezes, para consumir aquilo. Veneno, né? Está consumindo veneno. É isso. Eu quero... Pessoal, eu não combinei nada com o João, tá? Mas possivelmente aqui embaixo, aqui na descrição, tem um cupom de desconto. Se ele não der o cupom, eu pago do meu bolso a diferença, tá? Mas a gente não combinou nada. Mas é um produto de qualidade que eu gostaria que vocês que amam o trail, que amam o endurance, pudessem experimentar. Porque a gente faz um alto investimento em treinamento, em inscrição, em estadia, na viagem, e não podemos deixar nossa corrida de lado por falta de carboidrato. Então, é por isso que eu quis trazer o João e a Isa aqui, porque quando eu comecei a acompanhar o Mambora, eu comecei a entender que era um produto diferenciado. E tem tudo a ver com a gente que gosta de montanha, que gosta de corrida. Por isso que eu quis trazer esse episódio para vocês, tá bom? É isso aí, pessoal. Já ia me esquecendo. Deixa as redes sociais, por favor, para o pessoal seguir aí. Pois não. Nossa rede social é MamboraBR, @MamboraBR no Instagram.
Nosso site é mambora.com.br. E hoje são as redes que a gente sempre comunica. Tem o nosso WhatsApp também, que tem no site lá, e a gente conversa com todo mundo, escuta todo mundo, pode seguir, pode vir falar, pode reclamar, pode falar que o Zulu falou que não está rolando cupom mais, o que vocês querem, né? Pode vir falar, a gente conversa, a gente olha. Eu mesmo, enfim, fico sempre olhando ali para ver o que está acontecendo também. Se bobear, gente, quem responde vocês no Instagram lá é o João, inclusive. Às vezes escondido. Dependendo, é ele que está falando com você lá. Mas acho que faz parte, né? Então, enfim, a empresa a gente tem que saber, né, o que está acontecendo, todo mundo que está consumindo. Como eu falei, é muito importante para a gente receber feedback. Não é brincadeira, porque muita gente fala assim, dá feedback. Então a gente gosta de receber, gosta de falar. Então pode seguir a gente lá no @mamborabr ou entrar no nosso site, mambora.com.br, e aí no checkout vai ter um cupom que você vai poder utilizar para a primeira compra. E se não for a primeira compra, eu aconselho você a assinar, porque aí tem um desconto muito grande, aí você tem uma regularidade, e aí você participa do nosso clube também, que recebe todos os produtos. Legal. Foi esse WhatsApp aí que eu usei para fazer o convite, e na oportunidade me falaram assim, o João não vai ser possível, você vai ter que falar com a nutricionista. Eu sou ousada, né? Eu falei assim, eu quero os dois, eu quero o João e a nutricionista, eu quero conversar com os dois, tem assunto para os dois. E não é fácil entrevistar duas pessoas ao mesmo tempo, mas eu sabia que seria possível, principalmente após aquele evento que vocês fizeram no Pico do Jaraguá. E a Mari Degusti falou assim, o João é um cara sensacional, super acessível, leva ele na montanha. Né? E eu falei assim, eu vou convidar. Mas ali me barraram ali logo de cara. Eu falei, não, mas quero conversar com o João e com a Isa. Eu quero falar com a parte técnica e falar com a parte do CEO, que é importante as pessoas conhecerem a sua história também, né? O que tem por trás ali. Não, com certeza. Isso foi a Isa que barrou, porque ela gosta de falar sozinha. Então ela não queria que eu participasse, entendeu? Mas é que eu acho que o pessoal entende e sabe lá, todo mundo que trabalha lá sabe que eu tenho algumas certas restrições. Assim, eu não gosto, assim, tenho dificuldade de falar em público, principalmente para falar com câmera. Então essa é a minha maior dificuldade. Mas na hora que eu soube que era para falar aqui, eu quis vir também para poder contar a história. Eu acho que tudo que é para falar da Mambora, eu gosto de falar. Até minha esposa fala que eu tô um cara chato, que eu só falo da Mambora hoje em dia, que eu não sei falar sobre outra coisa. Mas é que é uma coisa que dá prazer, né? Tudo que a gente faz lá é um negócio que dá prazer fazer, dá orgulho, então eu gosto de falar. E aí, né, a gente vence nossos medos, né? Um deles é falar em público, gravar e tudo mais. Eu já percebi pela sua rede social que você é uma pessoa totalmente discreta, né? Quase não usa ali o Instagram. Porque normalmente eu vou estudar os convidados, né? E aí, no João não tem nada, não dá para você descobrir nada ali. Ninguém segue ele, a gente não sabe nem... Mas no Instagram da Mambora ele tá lá, gente. Legal. Sei lá. Pessoal, é isso aí. Valeu, João. Valeu, Isa. E até a próxima. Eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Autoescola Ideal Suzano, são 27 anos de comprometimento e respeito. Entre em contato pelo 11 9811 27 537. E a LA Studio, você que é fabricante de roupas e quer ter suas estampas exclusivas para suas peças, a LA Studio vai atender você com exclusividade e excelência. Entre em contato pelo 11 99 23 36 265. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos e ações de merchandising em geral. Oferecemos assessoria no desenvolvimento de peças e campanhas nas diversas mídias, suportes, acabamentos e tipos de instalações que esses segmentos necessitam. Acesse www.colmeiaprint.com.br. Quantas emoções cabem numa foto? A Foco Radical tem a resposta para os seus momentos inesquecíveis. Acesse www.focoradical.com.br. A Equilíbrio Esporte, a sua loja da alta performance. Se você busca superar os seus limites, encontrar equilíbrio e viver uma vida ativa, seja bem-vindo a Equilíbrio Esportes. A loja que compartilha sua paixão pelo esportes está pronta para te levar além.
É isso, acesse www.equilibrioesportes.com.br ou pode chamar no WhatsApp no 11 26 25 29 99. E se você quiser ter um belo desconto, use o cupom Na Montanha 10 e tenha 10% de desconto nas suas compras.